Oi, irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo de estudo da Palavra de Deus. Antes de iniciarmos, pedir aos irmãos que estiverem pelo YouTube, se inscrevam no canal, que deixem o seu like. Os irmãos que estiverem pelo aplicativo, após o vídeo, vai lá no YouTube, se inscreva no canal, deixe o seu like também, que isso vai ajudar o vídeo a ficar mais importante para o YouTube e a gente começa a pregar a Palavra de Deus dentro do YouTube também. Se os irmãos tiverem dúvidas, comentários, sugestões, pedidos de oração, pelo YouTube você pode deixar nos comentários abaixo do vídeo. E quem tiver pelo aplicativo, você pode deixar suas perguntas, dúvidas, sugestões no ícone de interrogação abaixo do vídeo. E o pedido de oração na tela inicial do aplicativo, no ícone de pedidos de oração, as mãozinhas juntas. Bom, os irmãos que não conhecem o aplicativo, no link da descrição aqui do YouTube, na descrição daqui do YouTube tem um link que você clica lá, você vai baixar o aplicativo, você vai encontrar a Bíblia, meditação, lição, inário, outros louvores, estudos bíblicos, meditação eu já falei, enfim, tem bastante conteúdo dentro do aplicativo, você baixa lá, você vê, olha com seus próprios olhos que vai ser um alimento espiritual muito bom para ajudar na sua comunhão diária. Também gostaria de pedir aos irmãos que quiserem conhecer um pouquinho mais da minha vida, conhecer um pouquinho mais do meu estudo, entender um pouquinho mais de algumas meditações que eu faço, me segue lá no Instagram, deixei o link aqui também abaixo na descrição do vídeo. E, bom, vamos aos pedidos de oração. O irmão Natanael pediu oração pela vida espiritual e pela família. A irmã Maria Eugênia pediu novamente oração pela filha que tem síndrome de Down, a filha dela é Lúcia, o nome dela, e ela ainda está com aquele problema de sentir as dores nos dedos, que os médicos não sabem, então possamos estar orando pela vida da filha da irmã. E pela irmã Terezinha, ela não pediu oração, mas ela, no último sermão de sábado, ela apareceu lá no chat e ela disse que estava orando por todas as pessoas, por todos os pedidos. Ela não pediu nenhum pedido, mas então que possamos estar orando por ela e que possa surgir muitas mais pessoas que tem dentro do aplicativo, que eu sei, que estejam orando pelas pessoas também. A oração intercessória é muito importante. Bom, e também pedir que os irmãos estejam orando pelo aplicativo, que nenhum tipo de censura venha tirá-lo do ar. E vamos à meditação de hoje. A meditação de hoje é baseada na pergunta do irmão Célio, que ele perguntou: o que aconteceu no início das 2.300 tardes e manhãs? Para isso, eu estou usando aqui a minha Bíblia missionária, é a que eu uso normalmente aqui nos vídeos, e ela eu comprei bem baratinho, porque na verdade essa daqui eu ganhei de um irmão, mas eu comprei depois uma outra para minha esposa também, igual essa, só que de capa dura. Essa aqui é a capa de couro, mas é a capa mole, comprei de capa dura, porque ela é muito boa. Aqui no final dela, você tem o estudo Ouvindo a Voz de Deus e o estudo de Apocalipse também, Revelações. E eu vou pegar baseado nos estudos de Apocalipse. Inclusive, foi bom lembrar desses estudos. Eu gostaria de saber com os irmãos, vocês podem deixar nos comentários, podem deixar no ícone de interrogação no aplicativo, se vocês gostariam de ter um estudo bíblico comigo. Eu marcaria um horário ou a gente poderia fazer uma reunião pelo Zoom, ou eu posso fazer uma live no YouTube, eu posso usar alguma outra plataforma para que todos nós possamos estar lá, a gente abrir a palavra, a gente pode fazer estudo de Apocalipse, a gente pode também ir tirando dúvidas, fazendo estudos diversos. Os irmãos que podem deixar nos comentários aí, podem mandar pelo aplicativo também, que eu vou estar lendo e a gente vai estar decidindo qual vai ser a melhor forma. Mas voltando ao estudo, como é que se deu o início às 2.300 tardes e manhãs? Primeiro, então, vamos lá ler Daniel 8, verso 14, que é quando fala da profecia, né? Ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Para a gente entender o início das 2.300 tardes e manhãs, nós vamos ler o verso 13 também. Depois ouvi um santo que falava e disse: outro santo, aquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício diário e a transgressão assoladora, visão na qual é entregue o santuário e o exército, a fim de serem pisados. Então aqui nós vemos que as 2.300 tardes e manhãs têm relação aqui com o sacrifício, com o santuário, certo? Agora nós vamos lá no verso 26,
quando o anjo Gabriel começa a explicar as profecias. Aqui no capítulo 8 a gente tem duas visões de Daniel, né? A do carneiro e do bode, que aí ele começa a explicar no verso... acho que é 18, mas logo em seguida aqui ele já começa a explicar. Se o irmão ler o capítulo 8 todinho, você vai ver aqui, ó, no verso 20 ele já está falando. O carneiro com 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia. Então ele já está explicando aqui, o anjo Gabriel explicando essas visões. E aí no verso 26 ele fala dessa visão das 2.300 tardes e manhãs. A visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, preserva a visão, porque se refere a dias ainda muito distantes. Então, a princípio, o anjo Gabriel não explica a visão das 2.300 tardes e manhãs. Ele só deu a visão, mas não falou. E agora nós vamos lá para o capítulo 9, do verso 21 ao 23. E aí diz assim, Daniel 9, 21 ao 23. Falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou na hora do sacrifício da tarde. Ou seja, o profeta Daniel estava orando ali novamente, ainda tentando entender as visões, e o anjo Gabriel chega até ele e toca. Ele queria instruir-me e falou, verso 22, ele queria instruir-me e falou comigo e disse, Daniel, agora sai para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. Ou seja, entender aquilo que ele ainda não tinha entendido. Daniel teve a visão das 2.300 tardes e manhãs, o anjo falou para ele que não era o momento dele entender, ele continuou orando, suplicando para tentar entender, então as orações dele foram atendidas e o anjo Gabriel chega até ele para explicar. E aqui começa a explicação da profecia das tardes e manhãs, do verso 24 ao 27. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar as transgressões, para dar fim ao pecado, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, para ungir o santo dos santos. Agora a resposta da pergunta do irmão, que é o que aconteceu no início das 2.300 tardes e manhãs. Sabe, entende, desde a saída da ordem para restaurar, para edificar Jerusalém, até a ungido ao príncipe 70 semanas e 62... Deixa eu ver se eu estou lendo certo aqui, que eu acho que eu me confundi. É isso mesmo. Sabe e entende, aqui tem muito comentário aqui na Bíblia embaixo, aí você acaba se perdendo um pouco. Verso 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as praças, as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto o ungido, e já não estará o seu povo de um príncipe que há de vir. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e ao seu fim será um dilúvio, e até ao fim haverá guerra, desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por 1 semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre as asas das abominações virá o assolador, até que a destruição está determinada e se derrame sobre ele. Então aqui no verso 25 nós vemos a resposta da pergunta do irmão, que é com relação quando se inicia as 2.300 tardes de manhãs. O que marcou o princípio das 2.300 tardes de manhãs. E foi justamente aqui, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Então, quando aconteceu essa ordem, é que se deu início às 2.300 tardes e manhãs.
Aqui nessa Bíblia missionária, nós temos aqui um mapinha mostrando tudo isso. Eu deixei marcado aqui. Eu vou colocar numa imagem aqui embaixo, que acho que fica melhor. No vídeo vai ter uma imagem mostrando. E aqui mostra que exatamente o ano do decreto. 457 a.C. foi dado o decreto para que fosse restaurada Jerusalém. A gente viu isso aqui no ano de 2019, nas lições de Neemias e Zorobabel, que foi quando se deu início a essa questão do decreto, que eles voltaram para Jerusalém para ajudar na construção do templo. Zorobabel primeiro e depois Neemias, e reconstruir a cidade. E aqui tem as datas, a gente viu aqui, ó, as 7 semanas, que é o que fala ali no início. 7 semanas para restauração. E aí a gente vê que o templo foi totalmente restaurado. A cidade foi totalmente restaurada em 408 a.C., ou seja, 49 anos, porque as 7 semanas, cada dia representa um ano, e 7 semanas tem 49 dias, então 49 anos. Foi o tempo que durou, desde o decreto até a restauração de Jerusalém. Depois passou 62 semanas, que a gente leu também, que foi quando Cristo se batizou, ungido. E aí passou mais uma semana. Nessa semana, na metade da semana, foi onde Cristo morreu, e na outra metade, onde Estevão morreu, que acabou esse período de 70 semanas que fala na profecia que a gente viu agora no capítulo 9. Então, as primeiras 7 semanas, 49 dias, a restauração de Jerusalém, desde o decreto até a restauração. As 62 semanas, um tempo de angústia ali, onde Cristo nasce. E aí se encerra essas 62 semanas quando Cristo se batiza. E aí essa uma semana que fala aqui também, lá do capítulo 9. No meio da semana Cristo morre, e no final, que é as 70 semanas em que o povo estaria sob a proteção, né? A morte de Estevão. Deixa eu só voltar aqui em Daniel 9, eu devia ter marcado. Aqui, até que foi mais fácil. Aqui, depois das 62 semanas será morto o ungido, e já não estará o povo de um príncipe. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E ao fim será um dilúvio, e até o fim haverá guerra, desolações determinadas. E ele fará uma aliança com muitos por uma semana. Ou seja, essa semana do batismo de Jesus até a morte de Estevão. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Na metade da semana foi quando Jesus morreu. E sobre as asas das abominações virá o desolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então aqui nas profecias a gente tem tudo já explicadinho, já como iria acontecer. E a gente vê que o final das 2.307 manhãs, quando Cristo entra no lugar santíssimo para começar a purificação do santuário, é justamente o ano de 1844, que 2.300 anos antes foi o decreto para que fosse restaurada Jerusalém. Bom, espero ter respondido a pergunta do irmão Célio. E agora convido aos irmãos que puderem fechar os olhos para orarmos. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, por mais esse dia de vida que o Senhor nos concede. Obrigado por mais uma vez termos a oportunidade de abrir Tua Palavra, de estudar. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deixou essas profecias maravilhosas. E sem elas, sabemos que nós poderíamos muito ser corrompidos, Senhor, pelo mundo. Então, Pai querido, que o Senhor nos ajude a estudarmos mais as profecias, nos achegarmos mais a Ti, Senhor amado, para que possamos, Senhor, fazer sempre a Tua vontade. Que o Senhor nos ajude e que o Senhor nos capacite. Que o Senhor derrame Teu Santo Espírito sobre nós para que possamos entender a Tua palavra, Senhor amado. Pai querido, te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus e que Deus te abençoe.